Aí o Felipe Gomes, ele tá perguntando o seguinte: a PL antifacção e a PEC segurança pública ajudará? Ajudará. Não, ela foi bem Elaborada. construída, foi bem elaborada, principalmente a antifacção, ela foi vetada, né, pelo governo federal. Quem instruiu o PL antifacção foi o que foi até rebatizada como marco legal do crime organizado, foi o deputado Guilherme Derrite, que era o secretário nosso, até secretário de segurança aqui, fez um excelente trabalho aqui em São Paulo, e ele que instruiu esse PL antifacção. O Lula vetou, ela traz alguns artigos, endurecimento grande do endurecimento Do crime, contra o crime. das penas Exatamente. contra o crime organizado. O cara, só pelo fato de participar de facção criminal, quando for comprovado, o cara vai tomar umas porradas. Aumenta a pena. Exatamente, vai tomar uma porrada mais forte, com as penas mais altas, né? E eu acredito que sim, porque o que acontece no Brasil hoje, a gente tem, o bandido, ele tem muito a sensação da impunidade. Então, se você observar, se lembrar lá atrás, lembra quando criminalizou virou crime dirigir embriagado? Sim. Você lembra? Mas tenta lembrar, Não, mas... no entorno assim da família, você pegar as pessoas e falava assim, mano, não vou beber hoje não. Você lembra? Blitz, claro. Você lembra? O pessoal fala, mano, na moral, não vou beber hoje não. Você consegue represar o sentimento da pessoa, mesmo que ela tenha vontade, quando ela sabe que a pena vai custar caro. Então, da mesma maneira, o crime organizado, num desses debates aí com maconheiro, com ex-bandido, eu falei que a pena de morte ela ajudaria a reduzir o crime. O cara falou, é um absurdo, isso não acontece, só vai morrer o negro, o pobre, não vai morrer quem tem que morrer. Eu falei, peraí, vamos lá. A afirmação minha aqui é que a pena de morte vai ajudar a reduzir o crime. Aí o cara não vai ajudar. Eu falei, eu te explico e eu provo. Aí eu olhei pra ele e falei assim, você foi preso com 1 tonelada de maconha, que você falou aqui. Ele, foi. Eu falei, se você soubesse que a pena de morte, você ia transportar essa maconha? Ele falou, não. Eu falei, então você era um crime a menos. Quando as pessoas sabem que a pena é pesada, que ela é mais rígida e que vai ser cumprida, claro, você desestimula o criminoso. Então, assim, eu acredito que será uma grande pancada no crime organizado, será mais uma ferramenta. Tá do jeito ideal? Óbvio que quando você chega em Brasília, você tem 513 deputados, e eu acompanhei de perto, eu estive na semana da votação lá, eu estava lá em Brasília acompanhando de perto, eu fui lá acompanhar com os deputados, então, assim, eu vi o trabalho que o Derrite fez, conversando, articulando, por quê? Você tem 513 deputados para convencer, para votar. Todos vão votar? Não, mas você tem que convencer pelo menos a metade mais um, cara, para votar no projeto. E aí você pega a bancada, às vezes, de centro-esquerda, você pega a bancada que é de direita, mas de repente não está de acordo com um artigo ou outro. Então você tem que sentar com essas pessoas, dar uma remodelada aqui, cede um pouquinho ali, para você conseguir manter o texto, um texto que fique bom e fique eficaz contra o crime. Então ele fez um puta de um trabalho e conseguiu manter a grande maioria dos artigos. O trabalho de bastidor que ele fez, conversando e negociando com as bancadas, foi muito bom, que ele conseguiu trazer artigos ricos no PL antifacção que, de fato, vão ajudar. E eu acredito que quando for voltar, porque ele vai voltar agora, né? Ele volta para o Congresso. Quando o presidente veta, ele volta para o Congresso para ser votado novamente, e essa votação se derruba ou não o veto presidencial. E eu acredito que os números estão mantidos, as pessoas que votaram votarão novamente, até porque é ano eleitoral, segurança pública é um dos temas mais críticos, e os deputados não vão querer. Quem votou não vai querer voltar atrás agora e falar, não vou votar mais, que vai servir para ele tomar porrada politicamente. Então eu acredito que seja derrubado esse veto em breve e seja colocado em prática. E talvez daqui a algum tempo a gente perceba a diferença. Qualquer projeto que seja para endurecer pena contra vagabundo, eu aprovo. E tem que ser Eu também. E quando o pessoal fica falando de pena de morte, a pena de morte não resolveu, os países que têm pena de morte não resolveu. Mas eu nunca vi um ladrão que foi condenado à pena de morte voltar e cometer um crime, né? Esse não volta. Então. Esse aí não tem 10 vezes. Não né? tem 10 vezes. Agora, o que pesa da PM hoje, na polícia hoje, é você prender o cara 10, 15, 20, 30 vezes, o mesmo cara, às vezes pelo mesmo crime.
É isso que é. É. Então, quer dizer, tem que ter parar isso daí. Como é que você vai parar com isso daí? Não é endurecer as leis. Nossas leis já são duras. É você fazer que as penas sejam cumpridas. De Exatamente. ponta, entendeu? Tem que acabar com regalia, saidinha. Aí o cara, os deputados vão lá e votam a saidinha, Já os votou. senadores aprovam, aí vem o STF e fala assim, não, mas o preso tem direito adquirido. Porra, direito adquirido pra vagabundo, pra preso? Direito adquirido é pra trabalhador, pra pagador de impostos, pô. E- Vagabundo não tem que ter direito adquirido, E a porra. audiência de custódia, o que vocês têm? de Porra, opinião? isso daí é um câncer no país, cara. A audiência do custódio, ela Só Ela beneficia aparece vagabundo. quando? ela existe em outros países também, né? A proposta dela seria boa. Na realidade, toda proposta de lei, ela tem dois lados, né? O problema é que você, Como ela é muitas vezes, utilizada. como ela é utilizada, como ela é aplicada. Então, assim, a proposta inicial era para verificar irregularidades na prisão em flagrante. Então, por exemplo, o cara... Você imagina que você foi preso em flagrante. Em tese, ela tem uma lógica boa. Você foi obrigado a falar algo. Você não é Sim. obrigado... Você foi torturado Coagido, para é. falar, coagido. E aí você tem uma chance, uma oportunidade de 24 horas de se explicar pro juiz. E de repente o juiz fazer uma análise e falar, porra, essa prisão aqui foi irregular e eu vou liberar. Foi injusta essa prisão. Beleza? É para verificar irregularidades na prisão em flagrante. Porém, a gente sabe como todo o Brasil, infelizmente, a gente sabe que temos bons e maus profissionais. Chegou um período que eu comecei, principalmente observando no trabalho com a aplicação, você prendia o ladrão em flagrante. Eu não tenho, eu sempre tive um trato muito bom, não tem agressão na equipe, não tem, mano, a gente trabalhava de uma maneira, sempre trabalhamos de uma maneira muito legalista. Então, tipo assim, eu falo na prisão, prendi o cara, tá preso, coloca algema, DP. Beleza? Na época do caso que ele conta a história lá, que lá antigamente era desse jeito mesmo, era o Velho Oeste e o cara mexia com... Então, o couro Mas voltando aqui, nós sempre trabalhamos de uma maneira tranquila, bem pautada dentro da lei, e aí, de repente, eu começo a receber diversas denúncias de ter espancado o preso, É. de ter agredido, e aí vem, porque junto dessa denúncia que chega na corregedoria, vem pra gente responder, vem uma pasta e vem foto do cara com olho roxo, do cara com hematoma. Só que uma vantagem nossa, no trabalho, principalmente lá na Rota, que eu vou falar pelo trabalho que a gente fazia lá, mas eu acredito que tem bastante força tática, os polícias geralmente mais especializados adotam esse cuidado. Nós fotografávamos todo... Então você manda o cara tirar a camisa, pá, deixa o cara só de cueca mesmo, e você fotografa o cara inteiro. Então você tinha fotos originais do cara intacto, quando foi entregue. E o que o bandido começou a fazer, talvez até por orientação de outros presos, ou infelizmente, que eu não quero acreditar, mas às vezes de um advogado vagabundo. Não quero acreditar que seja advogado, espero que não seja, mas o cara entrava pra dentro da cela, pedia pra outro cara bater nele, e aí no outro dia cedo ele chegava pro juiz e falava, eu apanhei. E eventualmente, inclusive, acontecia do juiz liberar o cara. Porque via o cara com hematoma, falava, meu, policial que bateu mesmo. Aí E vira mandava pro batalhão pra apurar. Aí os caras Eu viram falo assim, pera aí, uma meu irmão. brecha aí. Aí os caras viram uma brecha. Então eu falo assim, a proposta da lei, em tese, se a gente parar para analisar pelo ponto de não haver injustiça, uma injustiça, que pode haver, e é foda, não dá para um injustiçado pagar por 1000 culpado. Mas a proposta de não haver injustiça é legal, só que é o seguinte, a lei é aplicada de maneira errônea. Então, irmão, na moral, se tá beneficiando mais o bandido do que as pessoas em tese que seriam injustiçadas, pra mim, meu, tem que passar o cerol, não serve. E as leis, ela tem que ser experimentadas na sociedade. Pra você A gente ver como só valoriza vagabundo, por que não tem audiência de custódia pra vítima? Por quê? A vítima tem que ter estar audiência lá, de né? custódia pro vagabundo e que Leva tenha a vítima audiência lá. de custódia pra vítima. Não, leva a vítima a junto. polícia tratou você bem? Não, a polícia fez isso, tá bom. Fica aqui, sai fora, traz a vítima. O que eles fizeram com você? Nossa, exatamente. A vítima... Colocou o revólver Isso- na cabeça do meu filho. Isso deveria ser uma obrigatoriedade, inclusive. A Entendeu? vítima é algo que a se pensar, tá? Levar a vítima. Porque, na realidade, não é uma audiência de instrução. Talvez no rito processual, mas isso aí é uma possibilidade da gente pensar em mudança, inclusive no país. Beleza, coloca a vítima junto na audiência. Ela tem que ser ouvida também, antes de você
liberar o preso. Que tá pagando de coitado, tá se colocando como coitado e inocente, né? Sem contar que o vagabundo, ele espera só uma chance E pra aí- fuder o polícia. E a chance é entregar de bandeja pra E ele. aí a gente vai entrar em outros quesitos que é assim, ó, por exemplo, superlotação. Um preso ele dá certo gasto para o Estado. Aí você é o governador do Estado hoje. De repente você tá com o seu gasto no gargalo aqui. Não tá podendo gastar mais tanto. Aí você de repente você chega lá e eu não tô falando que tá acontecendo isso, pelo amor de Deus, mas é uma lógica que a gente tem que analisar. Aí o cara fala, minha folha tá superfaturada, mano. Eu não tenho orçamento pra manter mais gente na cadeia. Tá super lotada as cadeias. Aí você vai lá e fala no judiciário, fala, rapaziada, tem como dar uma flexibilizada melhor aí na hora de vocês analisar, deixar o povo ir embora mais? Porque não cabe mais gente na cadeia. Por quê? Infelizmente, aqui no Brasil, através dos tratados que foram assinados lá atrás, direitos humanos, o preso não pode trabalhar. Porque, infelizmente, a gente está enchendo o país de pessoas improdutivas. O preso não pode trabalhar, o menor não pode trabalhar, as crianças... A criança é crime trabalhar. Porra, mano. Teve um menininho esse dia na internet... Não, teve um menino esse dia na internet que... 12 anos... Que fizeram até um vídeo dele, eu achei legal esse dia. Um cara fez o vídeo dele e o moleque falou assim, porra, eu tô triste porque o conselho tutelar foi na minha casa reclamar pro meu pai e pra minha mãe que eu não posso trabalhar e se eu continuar trabalhando eles vão tirar minha guarda. Um menino tava fazendo uns trabalhos, vendendo uns cones, uns de chocolate, só que o moleque com a mentalidade de empreendedorismo. Aí ele falou, o que me deixa mais triste é que eu não vejo o conselho tutelar ir na favela, na onde vende droga, prender as pessoas que estão colocando os menores para trabalhar. E é a realidade, o que esse moleque falou é muito grave. Porque hoje um jovem que queira trabalhar honestamente, ele recebe um desestímulo. Ele talvez vai receber uma visita na fiscalização. Só que a fiscalização não vai ir lá para proteger a criança que de fato está vulnerável. É uma criança que está vulnerável, exposta à criminalidade. Vai na comunidade ver o que está trabalhando no vapor. Mas é isso que eu tô falando. Essa criança sim está exposta na na criminalidade. Essa sim está aprendendo a ser bandido. Mas eles têm... Infelizmente, então a gente tem essa subversão de valores, talvez uma covardia até dos órgãos públicos de ir lá fiscalizar. É igual eu falo, vamos para as cabeças.